Já piscou 3 vezes. Eu estou vendo pelo campo da visão aqui. Não, não, vai entrar, vai entrar. Olá, muito boa noite para você. Abrimos a edição de hoje com uma curiosidade do sul de Minas. Aliás, mais uma, né? Na semana passada, nós mostramos a mandioca gigante de Nepomuceno. Agora é a vez do jiló de Boa Esperança. O fruto que brotou no quintal de uma casa é 26 vezes maior do que o normal. Estamos aqui em Boa Esperança, no bairro Ozanã, na casa da dona Cleusa, que tem um jiló que vem chamando a atenção e eu quero conhecer esse jiló. Olha só, você em casa acompanhando a diferença de um jiló para o outro, que não teve nada usado de diferente, foi tudo plantado normalmente, né, dona Cleusa? Tudo normal. E é tudo orgânico. Foi semente, semeou e nasce esse pé diferente. O que você acha que aconteceu? Poder de Deus, né? Diferente, a coisa diferente. Estamos chegando aqui nesse mercado com o jiló da dona Cleusa. A gente vai tentar saber do pessoal se reconhece o que é esse fruto. Não sei. Não dá pra saber. Mas parecendo mais uma melancia. Não passa pela cabeça que é um jiló. O que deve ter acontecido? Uai, muita dúvida, não? Ela deve ter feito uma mistura, né? Esse tipo de enxerto. É um jiló impressionante mesmo. A Polícia Civil informou que ainda não há pistas concretas sobre o que motivou o assassinato do DJ Paulinho nesta semana na capital. A morte dele abalou artistas, principalmente os DJs que tocam funk. A repercussão do caso só reforça o preconceito contra esse tipo de estilo musical. Na profissão, há 21 anos, DJ Léo Terremoto conhece bem o mercado de bailes funk em BH. Por isso, está em luto pela morte do colega DJ Paulinho. Paulinho era um amigo, assim como também sou muito amigo do irmão dele, Ladinho. Lamentável, uma perda pro funk. Ele não acredita que o assassinato do profissional esteja relacionado ao boato divulgado em redes sociais. Um possível caso amoroso com a mulher de um traficante. Não acredito, ele era casado, conheço a família dele, conheço o Ladinho, conheço a índole dele. Não acredito nessa possibilidade. O que eu vejo aí são muitas coisas se levantando e que assim não condizem com o que realmente a pessoa dele, né? DJ Paulinho foi morto com 9 tiros na porta da casa onde vivia com a mulher e o filho de 5 anos. As câmeras de segurança do imóvel registraram tudo. O assassinato foi na noite da última segunda-feira no bairro Santa Mônica. A mãe do DJ espera respostas sobre qual seria a motivação da morte. Quem tiver visto alguma coisa, gente, por favor, denuncia, me ajuda. Cris também é DJ e conhecia o artista há 12 anos. Segundo ele, a perda de um jovem que estava no auge da carreira aumentou as discussões sobre o preconceito quanto à atividade. O pessoal fala, você está na noite, a gente acaba sendo julgado mesmo. E quando você fala, eu toco funk, eu sou DJ de funk, todo mundo já pensa que está envolvido com drogas, está envolvido com traficantes e tudo isso. É errado pensar isso. Então, um conceito errado da população tem em cima do funk, em cima das pessoas que tocam funk e que fazem também esses bailes. A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no dia 12 de novembro em Itabirito é mesmo da tenente da Aeronáutica Miriam Tavares, de 42 anos. A identificação foi feita pelas digitais. Apesar da confirmação, os restos mortais ainda não vão ser liberados, porque ainda é necessário determinar a causa da morte. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. A tenente estava desaparecida havia 6 meses. O carro dela foi encontrado numa ribanceira às margens da BR-356. Foi reaberto nessa manhã o posto de saúde de Santa Luzia, que havia sido fechado por causa da ameaça de traficantes aos funcionários. A partir de agora, a Prefeitura prometeu garantir a segurança dos servidores. Fila de pacientes, funcionários chegando, portões abertos. Depois de ter ficado fechado por quase 3 dias, a rotina do posto de saúde começou a voltar ao normal. Quem veio em busca de atendimento diz que ainda está com medo. A gente fica receoso, né? Bate medo, sim. Eu acho que as autoridades competentes deveriam tomar uma providência melhor. A unidade básica de saúde do bairro Cristina foi fechada na tarde da última terça-feira. A PM foi acionada depois que 2 homens entraram armados, em busca de um adolescente que havia acabado de sair. Funcionários contaram que foram ameaçados. No dia seguinte, uma viatura ficou de plantão no local.
Na manhã desta sexta-feira, a PM fez ronda na região. Enquanto o posto lá do bairro Cristina ficou fechado, os funcionários vieram atender neste outro, aqui do Palmital. E um detalhe chama a atenção. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esta unidade também fechou as portas por 3 dias no primeiro semestre deste ano. E pelo mesmo motivo, servidores ameaçados. O secretário de Saúde diz que está ciente do que tem acontecido nos postos e que já adotou medidas para evitar os problemas. Foi estabelecido que a polícia faria mais rondas no posto e estaria mais presente ali para tentar dar mais segurança para a equipe. A polícia de Juiz de Fora estourou um ponto de venda de drogas que funcionava por telefone com delivery, o conhecido Disque Drogas. 17 papelotes de cocaína, uma porção maior da mesma droga, uma porção de maconha, uma balança de precisão, R$ 2.200 em dinheiro, celulares e relógios. O material foi apreendido em uma casa no bairro Cesário Alvim. Um homem de 40 anos que estava em liberdade condicional foi preso. Segundo a polícia, a casa dele era ponto de tráfico de drogas, mas as vendas eram feitas também por telefone. Ele utilizava de aparelho de telefone celular para fazer a venda e a entrega dessa substância através de um disque drogas, que ele utilizava o aparelho de telefone para realmente estar entregando essas drogas para os compradores. As divisas de bairros têm sido monitoradas pela PM em intervenções rotineiras. Nosso grupamento de motos tem feito uma intervenção nos principais acessos aos aglomerados da cidade. Nós já tivemos um êxito hoje, durante o final da tarde, prender um foragido da justiça. E a gente está com esse objetivo de que os acessos a esses aglomerados, quem está entrando, quem está saindo, seja abordado. Bandidos explodiram pela 4ª vez uma agência bancária de São Sebastião do Oeste. Nem a grade de proteção instalada na parte externa ficou de pé. A agência destruída é a única do Bradesco na cidade. De acordo com a PM, 5 homens participaram do crime e usaram dinamite para explodir este caixa eletrônico. Para dificultar a ação dos policiais, pregos pontiagudos foram jogados em frente ao quartel da PM, que fica a 2 quarteirões do banco. Os bandidos estavam em uma moto, um Gol e um Vectra que foi usado para puxar as grades. Enquanto 2 estavam na porta do quartel, os outros 3 aqui amarraram o cabo de aço no veículo, arrancaram a grade do banco, instalaram o artefato explosivo, teve a explosão e em seguida evadiram do local. Ainda segundo a Polícia Militar, os bandidos não conseguiram ter acesso ao compartimento onde fica o dinheiro. Daqui, eles seguiram para uma estrada de terra na comunidade dos Carmos, onde abandonaram o Vectra. O veículo foi roubado horas antes no bairro Dom Pedro II, em Divinópolis. Os cabos de aço usados para puxar a grade ainda estavam no carro e algumas luvas foram encontradas no banco do passageiro. O gerente não foi autorizado a gravar entrevista, mas informou que em 5 anos de funcionamento, a agência foi explodida 4 vezes. O local não tem circuito de segurança e, por causa dos frequentes ataques de bandidos, uma grade foi instalada e o banco passou a ser fechado às 5 horas da tarde. A gente vive dando notícias ruins, né? Infelizmente. Esse é o mundo em que vivemos e as informações precisam ser repassadas. Mas é sempre bom mostrar casos curiosos, projetos interessantes e atitudes louváveis. Olha só esta. A vítima de um assalto em Pouso Alegre, no sul do estado, foi até a PM para fazer um agradecimento depois que uma equipe prendeu os bandidos. Esta mulher passou por momentos de pânico em um assalto à própria casa em Pouso Alegre. Com o apoio da polícia, os bandidos foram presos 24 horas depois. A gente desencadeou uma operação quanto à busca, à perseguição dos autores. E quando foram presos, foram ousados. Tem que falar pra polícia, não é pra você não, seu comédia. Sai fora, se Zé Povinho. Que a polícia não ia pegar você? Aqui tem assaltante, senhor. Não tem nenhum furtador, não. Falou, mano, ninguém furtou ninguém, não. Sai fora, isso aí, senhor. Já tá demais esse cara aqui já, senhor. Por favor, mano. Cheio de perto de mim, senhor. Depois do susto, ela veio agradecer pessoalmente o trabalho da polícia. Uma valorização importante para toda a equipe. Muitas vezes, nosso policial se empenha em um fato, em uma ocorrência e envolve vários dias de trabalho, várias equipes e obtém algum sucesso, mas não há um reconhecimento por parte daquelas pessoas, das vítimas. Nós temos um ambiente seguro, nós temos uma cidade tranquila e que nós devemos nos empenharmos, sim, para manter esse ambiente.
Uma psicóloga foi presa hoje em Belo Horizonte. Ela foi estagiária do INSS e, segundo policiais federais, fraudava a Previdência Social. A mulher aplicava golpes em Belo Horizonte, mas planejava ramificações pelo interior de Minas. Os policiais federais chegaram cedo a este edifício na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto. Eles cumpriram um mandado de busca e apreensão e prenderam a psicóloga Larissa Vilela Pongetti. Ela é suspeita de vários crimes contra o INSS e já foi condenada pela Justiça Federal em outras 2 ações por estelionato, mas não ficou presa. Quando a pena é até 4 anos, pode ser convertida em pena substitutiva, né? No caso dela foi restritiva de direito. E então ela, desde 2004, vem atuando aí em crimes de fraude contra o INSS. A mulher já foi estagiária do INSS e oferecia ajuda para as pessoas se aposentarem. Ela cobrava cerca de R$ 1.500, mais o primeiro benefício para fornecer documentos falsos de vínculos empregatícios, a maioria deles de tempo de serviço em órgãos públicos. Os aposentados favorecidos pelo esquema também serão investigados. Larissa Vilela Pongetti responderá pelos crimes de uso e falsificação de documentos, além de estelionato qualificado. A psicóloga pode ser condenada a uma pena de 6 anos e meio de prisão por golpe. Os prejuízos para os cofres públicos estão estimados em R$ 20 milhões. A BH Trans mudou as regras de circulação num dos cruzamentos mais perigosos do bairro Floresta, na capital. Ele fica na rua Salinas com Itajubá. Faixas, placas, cavaletes. Tudo para sinalizar as mudanças. A partir de agora, quem vem pela Silviano Brandão, sentido Avenida dos Andradas, não pode mais virar à direita e subir a rua Itajubá. O trecho da via entre a rua Salinas e a Avenida Silviano Brandão virou mão única. Acho que ficou melhor, viu? Ficou melhor, o trânsito vai fluir mais rápido, eu acho, para entrar aqui na região do Horto, que é bem complicado às vezes. Garra bastante o trânsito descendo. Apesar da sinalização, não foi difícil flagrar motoristas que desrespeitassem as leis de trânsito. Para alguns, uma alteração que não agradou. Para mim vai ficar mais difícil, porque eu já saio aonde que eu tenho que ir. Também não é mais permitido sair das ruas transversais a Itajubá e atravessar. A placa de sentido único está lá e é clara, porém o hábito parecia falar mais alto. Muitos motoristas repetiram o mesmo erro. Segundo a BH Trans, as mudanças foram necessárias para aumentar as condições de segurança e reduzir os índices de acidentes na região. Se for para poder facilitar o fluxo do trânsito, se for para ajudar, acaba que Belo Horizonte cresceu muito, o trânsito, a frota e as ruas, né, não acompanharam esse crescimento. A partir de agora, quem deseja acessar a rua Salinas precisa passar pela rua Jaime Gomes, que está a 2 quarteirões da Itajubá. O tráfego de veículos na rua Cabo Verde, no bairro Cruzeiro, em BH, voltou a ser interrompido. Parte do asfalto cedeu e uma cratera foi aberta. O problema surgiu 2 dias depois de a rua ser liberada. O buraco fica perto da calçada e do poste que havia tombado no ano passado. Um veículo estava estacionado próximo ao local. Moradores e comerciantes foram pegos de surpresa. Depois de 11 meses, com a rua parada, interditada, eles vieram, construíram, fizeram a gente achando que estava tudo bonitinho, né? Falta de respeito com a população, com os moradores que sofrem há um ano. Dia 24 de dezembro, a rua começou a cair. É um descaso da prefeitura, né, com os moradores aqui do Cruzeiro. O tráfego de veículos deve ficar fechado pelo menos até amanhã. Em dezembro do ano passado, um buraco se abriu e moradores de 3 prédios chegaram a ser retirados devido ao risco. O problema teria sido causado por uma obra de terraplanagem num lote vago que foi afetado com a chuva forte. A morte de um montanhista atacado por um enxame de abelhas durante uma escalada em Andradas, no sul de Minas, serve de alerta para quem tem alergias. O homem poderia ter sobrevivido se tivesse usado o remédio que levava na mochila. Davi Augusto, de 42 anos, morreu quando estava escalando com um amigo. Ele foi atacado por um enxame de abelhas. O corpo ficou pendurado nesta pedra em Andradas. Uma ferroada, seja em qualquer lugar do corpo, pode fazer uma anafilaxia. O que é uma anafilaxia? É uma reação grave, aguda, que se não for cuidada e tratada, pode levar a óbito. No kit escalada dos montanhistas, os bombeiros encontraram um medicamento para casos de envenenamento por insetos. Davi foi picado mais de 100 vezes. Se ele
tivesse tomado a medicação, ele poderia ter sido salvo, mas em função até do número, seria talvez um caso mais grave, mas poderia ter sido salvo sim. Segundo a médica, a alergia de picadas de insetos pode ser descoberta ainda quando criança. Diante de uma história, de uma reação, aí a gente tem que procurar o médico, o especialista, e a gente tem jeito de saber através de testes alérgicos, através de exames de laboratório e principalmente pela história clínica. Está suspenso o atendimento pelo SUS na maternidade do Hospital São João de Deus, o maior do Centro-Oeste de Minas. A Prefeitura de Divinópolis fez um acordo de locação com 2 hospitais particulares para que eles façam os partos. Pela primeira vez desde que a crise na maternidade do Hospital São João de Deus veio à tona, a Dicton, empresa responsável para administrar a instituição, confirmou que o setor está completamente fechado por tempo indeterminado. As grávidas que chegarem devem ser encaminhadas para a UPA. Na UPA, elas vão ter uma triagem, um primeiro atendimento, e serão encaminhadas para os outros 2 hospitais que estão dando cobertura enquanto a maternidade estiver fechada. Apenas uma paciente continua internada. Os funcionários estão sendo redirecionados para outros setores. Segundo o hospital, além da crise financeira, o fechamento da maternidade foi causado pela falta de profissionais. A instituição continua em busca de obstetras, mas até agora ninguém demonstrou interesse em trabalhar aqui. Tem a equipe do hospital que está à disposição, mas ela sozinha ela não consegue resolver o problema do atendimento. O fim dos atendimentos na maternidade já tinha sido confirmado pelo Sindicato dos Funcionários do hospital, que também denunciou a falta de medicamentos e de estrutura. Nasceram crianças no setor de ambulatório, que é um setor aberto, um setor sujo, contaminado. Nasceu bebê até na sala de curativo. O Hospital São João de Deus é referência em atendimentos pelo SUS a pacientes de mais de 50 cidades da região Centro-Oeste. Ainda não se sabe quando a situação vai voltar ao normal. E como a maternidade está fechada, teve gestante que foi parar numa UPA para ganhar o bebê. Graças a Deus, ela recebeu um atendimento bem bacana. Mãe e filhinho passam bem. O diretor técnico da unidade afirmou que tudo foi feito para garantir a segurança da mãe e do bebê. Já chegou em período expulsivo, é segundo filho e um parto que correu bem. A gente tinha um obstetra, inclusive, de sobreaviso, se houvesse alguma necessidade, ela poderia acolhê-la. E a paciente a criança amamentando, em torno de 3,2 kg, já está para receber alta agora e está tudo ok. Na UPA, uma escala médica que conta com enfermeiros especializados e uma obstetra está sendo feita de acordo com a demanda dos atendimentos. O diretor da UPA garante que a nova escala não irá afetar os demais atendimentos da unidade. Nós temos no corpo clínico diário em torno de 8 a 9 médicos presenciais no corpo clínico da UPA. A discussão sobre a violência em todo o mundo ganha espaço em BH. O assunto traz a perspectiva da psicanálise. Vários profissionais da área, não só do Brasil como do exterior, participam desse encontro. Assaltos, crimes bárbaros, cenas e casos cada vez mais violentos. Até em locais onde só a diversão deveria entrar em campo, a violência, lamentavelmente, ganha de goleada. Nas ruas, são muitas as histórias de medo. É muita insegurança, né, que a gente tem. Em todo lugar, até na casa da gente. Tem impotência, ninguém faz nada, os governantes não estão nem aí, né? As histórias que contam me assustam. Toda essa sensação de medo também tem um custo, que foi medido pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os dados, só no último ano, a violência gerou um prejuízo ao Brasil de 258 bilhões de reais. A maior parte desse valor está relacionada às despesas com mortes, internações, medicamentos e prisões. Para discutir o problema da violência e os efeitos dela, 1.200 profissionais da psicanálise estão reunidos em Belo Horizonte até domingo. São palestras e cursos sobre o assunto. Então, esse encontro é, primeiro, para que a gente possa discutir a violência e ressituar um pouco, talvez, corrigir até a ideia de alguns, de qual pode ser o papel da psicanálise nesses eventos. Para este psicanalista, o grande mal da violência não está apenas no medo, mas nas consequências físicas. O nosso corpo reage normalmente numa alteração de medo, numa alteração hormonal, de angústia, e essas alterações podem
Primeiro, diminuir, por exemplo, a nossa resistência e aumenta a possibilidade de ter embolias, de ter infartos. Articulações sofrem, aumentam também as dores articulares. Enfim, é muito ruim toda essa situação. Militares do Corpo de Bombeiros intensificam os treinamentos durante o período de chuva, principalmente o de resgate de vítimas em ocorrências. Isso é muito comum quando cai um temporal. E não basta ter apenas condicionamento físico não, hein? Lama, chuva forte e bombeiros trabalhando para tentar retirar 3 vítimas de uma casa soterrada. O cenário poderia ser de mais uma tragédia causada pelos temporais. E é este o objetivo dos militares, recriar uma situação real de resgate. Só aqui os militares já trabalham há quase 5 horas sem descanso. Com o tempo, alguns bombeiros trocam de turno, mas a ordem do comando é que ninguém deixe o local até que as vítimas sejam encontradas. A simulação fica ainda mais difícil. Acabou de cair um carro na lagoa com 2 vítimas dentro, um bebê e uma mãe. Agora. E eles precisam ser rápidos, já que em uma situação real, a vida das vítimas depende da agilidade do trabalho. Neste caso, um carro que caiu dentro da lagoa. Quanto mais rápido os militares conseguirem atuar, eles podem ter uma chance de sobrevida das vítimas maior. Então os militares utilizam esse equipamento, que é um caso improvisado, mas para a gente tentar salvar essa vida. Em pouco tempo as vítimas foram encontradas, mas depois do resgate, nada de descanso. É assim durante os 23 dias de treinamento dos bombeiros. Neste período, os militares não voltam para casa. O grupo precisa levantar acampamento e passar as noites no meio do mato. Tem ocorrências que duram mais de 1 semana, 2 semanas, e é importante o militar ficar acampado, ele ter essas técnicas apuradas, desenvolver a própria comida dele, a própria alimentação, a própria água, e ele conseguir trabalhar o psicológico dele para ser empenhado mesmo no Natal, Ano Novo, qualquer dia, qualquer horário. O grupo com 40 integrantes também contou com a participação de um capitão do Exército e de bombeiros do Espírito Santo e Santa Catarina. Vim até Minas Gerais para participar desse curso, desse treinamento e adquirir experiências, trocar experiências, né, nessa área, porque é uma área que não é a corriqueira do bombeiro, mas que quando acontece exige um nível avançado de treinamento e adestramento, né? Quer ajudar a escolher o nome do segundo gorilinha nascido no zoológico de BH? Então participe da enquete do Portal Uai e da Fundação Zoobotânica. Você pode optar por um dos 5 nomes que vão à votação popular. Todos têm origem africana. Ayu, que significa felicidade. Hassan, que quer dizer bom. Kairu, que significa preto. Zende, que é forte. E o Xindi, que quer dizer vitória. Um desses nomes será o vencedor da enquete, que termina à meia-noite do dia 24 de novembro, portanto, próxima segunda-feira. Ele vai se juntar a outros 2 que serão escolhidos pela equipe da Fundação Zoobotânica. O link para a enquete está no nosso site alterosa.com.br/J2. Volta e eu quero te fazer um convite. É para um evento gratuito que vai ajudar crianças e adolescentes com câncer com direito a acompanhante. O espaço também está aberto para pacientes adultos que levarem os filhos. São 350 vagas. A ideia é garantir momentos de alegria no dia do combate ao câncer infanto-juvenil. Vai haver campeonato de videogame, oficinas de massinha, pintura, desenho, dobraduras e salão de beleza para as meninas. E ainda, pula-pula, cama elástica, um encontro com personagens de desenhos animados, apresentação da banda Tia Anastácia e um almoço bem gostoso. O evento será na Churrascaria Porcão, em BH, no próximo domingo, das 11 da manhã às 6 da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail gabriel.guimarães@claro.com.br. Divirta-se! O céu fica parcialmente nublado em todas as regiões. Há possibilidade de chuva fraca e isolada no sul, zona da mata, Triângulo e área central. A umidade do ar fica abaixo dos 30% em algumas regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Ponte Nova, os termômetros vão de 20 a 34. De 19 a 33 graus em São Lourenço. Oscilam entre 24 e 35 em Pirapora. E em Uberaba, mínima de 20 e máxima de 32 graus.
O Circuito Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em BH, está cheio de atrações. A começar pela mostra contemporânea que reúne 13 nomes internacionais. Tem ainda a exposição de Carlos Bracher, que traz a retrospectiva da carreira bem-sucedida do artista. As pinturas de várias fases do artista representam 57 anos de carreira. Nas salas do Centro Cultural Banco do Brasil, também foram recriados cômodos da casa dele, como este ateliê. O tempo gasto para deixar tudo pronto foi de quase um mês. Reunir pinturas em uma exposição é algo bem complicado. A gente sobe e desce escada o dia inteiro, anda nessas galerias o dia inteiro, são às vezes quilômetros percorridos para acompanhar tudo. Tem muita gente que trabalha nos bastidores, a curadoria, a produção. E é preciso mesmo muita gente para deixar as coisas em ordem. Afinal, a exposição recebe cerca de 10 mil pessoas por semana. E se tudo isso acontecesse paralelamente a outra mostra? A Ciclo, por exemplo, são 13 artistas, todos de países diferentes. Uma orquestra montada com aproximadamente 6.700 armas apreendidas no México. Um painel com 500 embalagens descartáveis que se movimenta por um sensor de presença. Ou uma obra feita com fitas VHS, exatamente 2.216. Criações impressionantes. Agora já imaginou o trabalho que dá para montar tudo isso a cada nova exposição? Todo esse processo é um processo longo, que começa com uma discussão prévia do que se espera do desenvolvimento da arte nos próximos anos. A gente debate isso com a sociedade. A partir desse debate, constrói um edital público. Nesse edital, os produtores inscrevem seus projetos e a gente faz a seleção. E na hora que você vê o quadro pendurado, esse processo pode ter começado aí de 18 meses a 20 meses antes dele estar lá exposto. Eu vim de São Paulo, chegamos hoje e ficamos muito bem impressionados com o cuidado e com a instalação e realmente o resultado final está perfeito. O Lauro adorou e eu também quero ir lá, hein? A mostra contemporânea Ciclo pode ser vista até 19 de janeiro de 2015 e a exposição Bracher até o dia 12 de janeiro. O CCBB fica na Praça da Liberdade, em BH. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Amanhã eu estou de volta um pouquinho mais tarde, às 7h20. Boa noite para você. Curta bastante o seu sábado e o seu domingo. Tchau.